Muy buenas tardes a todos los que están conectados a través del Muito boa satélite tarde a Amazonas todos que estão conectados y el através do satélite satélite Eutelsat Amazonas 8 e o satélite y Eutelsat 8. también allá donde se encuentra el misionero Miguel Bermúdez Marín Também lá onde está o y missionário todos los Miguel Bermudes ministros Marim con sus congregaciones e todos os ministros com suas que están congregações reunidos hoy, viernes que estão 21 de reunidos junio hoje, sexta-feira, de este 21 de año junho 2024. deste ano Tenemos el 2024. La visitación de Temos o Dios, tema A la más Visitação de grande Deus, bendición, a maior que fue bênção, predicado el que foi domingo 30 pregado de domingo junio 30 de junho de 2013 de 2013 en San Salvador, em El El Salvador. Salvador. El Salvador. Nosso São irmão Salvador, William El Maggi Salvador. Ali o nosso irmão ainda nos deu uma escritura Lucas, capítulo 2, de São Lucas, capítulo verso 2, 11 en adelante, donde versículo 11 em dice, diante, onde aconteció diz: después que él iba a la ciudad que se llama Naín, E aconteceu que e iba depois com que ele ele foi à muitos de cidade seus que se discípulos, chama Naim, e uma grande ia com ele multitud. muitos dos seus Quando discípulos e chegou uma cerca da grande porta multidão. de la ciudad, E chegando e aqui perto que da levavam porta a da enterrar a cidade, defunto, eis que hijo levavam único para de su sepultar madre, defunto, la filho cual único da era sua mãe, viuda, a e qual era havia com ella viúva. muita gente de la E ciudad. com ela havia Quando o muitas Senhor la pessoas viu, da cidade. se E quando o Senhor a compadeceu viu, de ella, se e lhe compadeceu dela, ele "No disse: llores". Não Y chores. acercándose, tocó el féretro, E y aproximando, los que lo tocou llevaban se o detuvieron. caixão e os que o levavam Ahí pararam. sintieron allí esos que llevaban Ali pararam aqueles que estavam levando féretro. o Cuando o él tocó defunto. ahí el féretro, Quando ele sintieron tocou que lo aí, llevaban porque se no detuvo. enterro, os que iam No levando tuvo que hablar detiveram. nada, sino que Não teve que solamente falar lo nada, tocó. mas somente o tocou. E recordem que quando tocou o manto, aquela mulher que estava com fluxo de sangue se curaba, y vean, e não ella se decía, curava, "Si ele tan solo disse: puedo tocar el se borde tão de sus somente pode tocar seré sano". as bordas das suas vestes, Hay serei algo curada. con el toque Tem del algo Señor. com o toque do Senhor. Ahora vean, el toque del Señor, Agora vejam, o toque do Senhor, verlo além de vê-lo, algo también palpável, es por fe. também é pela fé. Tocar al Señor por fe, Tocar o Senhor pela fé, creyendo, basando su fe crendo, en su venida, baseando a sua fé na sua vinda, en la primera venida como del Señor. foi na primeira vinda do Senhor. Tener fe si no hay Não que basarse pode ter fé en la primera venida del Señor se não para tem que se obtener basear el nuevo nacimiento na y primeira obtener vinda el do Senhor cuerpo para obter o teofánico novo de la nascimento e sexta obter o corpo teofânico da sexta dimensão. creer en el Requeria cumplimiento crer de la no primera cumprimento venida da del Señor. primeira vinda do Por Senhor. eso él les preguntó, Por isso ele lhes perguntou: ¿quién dicen ustedes que es el Hijo del Hombre? quem vocês dizem que é o Filho do Homem? O sea, vean, se requiere Ou seja, vejam, requer conhecer es quem é ese del cual Dios esse está cumpliendo esa no qual profecía. Deus está cumprindo essa Basar profecia la fe, e basear a promessa. fé nessa y promessa. cuando Dios la cumple, E entonces quando Deus a ya cumpre, viene a ser esa palabra então essa vivificada, palavra vindicada, já y vem a entonces ser viene a ser una vindicada, realidad. vivificada Y e se todo torna lo uma que es realidade. escogido de Dios, E tudo que esse com escolhido fé, de Deus com pide, fé, pede com basado fé, en esa promesa, baseado nessa Deus promessa, se lo dará. Deus Agora o sigue dizendo, dará. Agora continua dizendo. Y los que lo llevaban se E detuvieron. os que o levavam detiveram e disse: Jovem, a ti te digo, levanta-te. Entonces se incorporó él, Então el que había o muerto, defunto y assentou comenzó a hablar. e começou a Y lo dio falar. a su madre. E Vean, o él entregou no a sua mãe. Vejam, oró, sino que ele não orou, habló la palabra. senão que falou a palavra. Ahí él escribe Aí ele escreve, o dibuja una estrella de David. ou desenha uma estrela de Davi. Entonces, otra Biblia Nessa outra Bíblia, dibuja una estrella de David en el capítulo desenha uma 16, estrela de para Davi no leerlo, capítulo porque hace arriba, hacia el 16, capítulo 14, porque ele 13, faz 12, assim para o capítulo hacia arriba, 14, aí 13 e escreve 12, em cima ele escreve 18, Deuteronômio 15 a 18, do 15 ao 18. Éxodo 3, Êxodo 7 3, al 12, do 7 ao 12, 3, 15 15 ao 22 e o versículo 4. verso 16 del capítulo 7. Versículo 16 do capítulo 7 continua dizendo: E todos tiveram medo e glorificaram a Deus, dizendo: Um grande profeta se levantou entre nós e Deus visitou o seu povo. E correu dele esta fama por toda a Judéia e por toda a terra circunvizinha. E ali na outra Bíblia ele escreve profeta. A visitação de Deus é a maior bênção. Podem se assentar, por favor. Nos dice
En el mensaje, el de la espada en la boca, nos diz na mensagem O da Espada na Boca, pregado 2 de março de 1980, em Cayey, Porto Rico, diz assim: tem um corte ali de símbolos, e esses símbolos se tornam uma realidade em cada tempo. E para o tempo que nós vivemos, todos os símbolos deste tempo, Deus os torna uma realidade e permite que seus filhos compreendam o cumprimento desses símbolos, porque para os filhos de Deus, o entender o cumprimento desses símbolos venha ser alimento espiritual para sua alma, porque toda palavra que sai da boca de Deus é pão espiritual. Porque não só de pão vive o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Portanto, toda palavra que sai da boca de Deus é pão espiritual para a alma dos escolhidos. E a mensagem final de Deus, a última mensagem que Deus tem para ser pregada nesse tempo e por toda a eternidade, é pão espiritual para todo filho de Deus, porque é a espada de dois gumes, a espada do rei. Nós estamos no tempo que essas coisas têm que se tornar realidade. E ao se tornar realidade para os filhos de Deus, então o que recebe profeta, em nome de profeta, galardão de profeta recebe todo o benefício para o qual esse profeta veio. São Mateus 10, 41. Deus tem muita gente nesse tempo para receber todo o benefício do ministério do Senhor na sua vinda, no último profeta que Deus terá nessa terra. Que todos recebam o benefício do trabalho que fará a espada de dois gumes do rei. Agora recordem que no livro Os Selos nos diz, o irmão Branham orando disse no sétimo selo: agora, já para concluir a pregação do sétimo selo, porque antes ele tinha dito que tinha caído uma espada na mão dele. Vejam, na página 470 diz, tinha as mãos assim levantadas, de repente algo caiu em minha mão, agora eu não sei, não posso dizer, seria que estava dormindo, eu não sei, estava como fora de mim, eu não sei. Foi uma visão, não posso dizer. A única coisa que posso dizer é que foi igual a como quando esses anjos chegaram e então isso caiu em minhas mãos e eu levantei os olhos para olhar e era uma espada. Tinha o punho de marfim muito belo e a bainha era de ouro puro, e a própria espada era como de cromo, como prata, mas muito brilhante, e tinha um fio tão tremendo, e pensei, isso é muito lindo, muito formoso, e cabia perfeitamente na minha mão. Então eu percebi e disse, mas eu sempre tive medo dessas coisas. Uma espada. Pensei, o que farei com isso? Nesse momento, uma voz trovejou por todo o Canon e fez as pedras rolar e disse, essa é a espada do rei. Então voltei em mim. Agora, se tivesse dito a espada de um rei, então seria outra coisa. Mas disse a espada do rei. Tem somente um rei e esse é Deus. Ele tem somente uma espada, sua palavra, pela qual eu vivo. Que Deus me ajude a trazer sua santa veste com sua palavra aberta, que é a palavra. Amém. Agora vamos passar à página 479 do livro Os Selos. Orando, ele disse, aqui uma parte já no final da página 479,
Senhor, eu te rogo que me ajude. Estou começando a decair. Sei que meus dias sobre essa terra não podem ser muito. Rogo que me ajude e me conceda ser sincero, honesto e verdadeiro, para que assim possa levar a mensagem até onde me é ordenado levar. Depois, quando chegar o tempo do meu descanso, quando eu chegar ao rio e me vierem as ondas, ó Deus, permita que eu possa entregar essa espada a outro que seja honrado e que leve a verdade. Agora vocês vejam, esse outro é aquele ao qual ele estava preparando o caminho, que é a palavra criadora sendo falada no cumprimento da visão da capa. Recordem que o mais importante e o maior que Deus faz no meio da raça humana é o milagre de abrir o entendimento às Escrituras do programa que Deus está realizando de era em era e de dispensação em dispensação. Não tem um milagre maior que abrir os olhos espirituais a uma pessoa. Esse é o milagre que Deus está realizando. Mesmo que também tem milagres físicos que vão entrelaçando, e vai chegar um momento que já vai ser sem limites, onde o poder de Deus em toda a sua plenitude estará manifestado nesse tempo, onde esse ministério já terá chegado à parte culminante, onde o irmão Branham foi e viu tudo que estava sendo realizado. Agora vejam, o irmão Branham estava refletindo, representando a esse mensageiro, esse ministério que estava ali na grande capa catedral. É um mensageiro vivo, porque não fará nada o Senhor sem antes revelar seu segredo a seus servos, os profetas. Consequentemente, ele foi transportado a esse tempo. Ele foi transportado a essa atividade, onde tudo já estava sendo realizado, ou seja, tudo estava estabelecido por esse ministério, porque é Deus trabalhando por meio desse ministério e pondo tudo na posição para chegar a essa parte culminante, onde ele me disse, quando tu vires essa mulher sair, ou seja, ali ele me deu um sinal importante. Portanto, esse que estará vendo essa mulher saindo dali é porque ele está dentro, ministrando nesse momento. Porque ele, a ver sair, não fica dentro, mas a ver sair, empurrando a maca. E esse mistério ele não revelará, não dirá como funciona e nem como Deus está realizando nesse tempo essa revelação tão grande da vinda do Senhor a essa igreja noiva que o estava esperando, porque ele está somente revelando para aqueles que o esperam, para aqueles que serão transformados e raptados. Eles estão recebendo nesse tempo final a fé do rapto, a fé para ir à ceia das bodas do Cordeiro. Todo aquele que não está escutando a mensagem, a revelação do sétimo selo, não vai no rapto, tão simples assim. E você dirá, mas o que ele faz é ler, o que ele faz é examinar e ler a Bíblia e as mensagens do irmão Branham e as mensagens do irmão William, porque tudo que esse homem, esse profeta está falando é a vindicação do que foi falado por esses profetas. E ele é o cumprimento dessas escrituras, ou seja, a apresentação dele é a mensagem. A mensagem dele é tudo que os profetas falaram dele. E estará colocando na posição que corresponde tudo que foi falado nas Sagradas Escrituras e também pelo mensageiro reverendo William Branham e também pela mensagem do Dr. William Souto Santiago. Agora, vocês vejam que nessa mensagem ele nos fala vamos a um lugar que nos fala mais amplamente disso.
no Monte de Sião, que foi pregado 21 de dezembro de 1986 em Cayey, Porto Rico, diz: os que perseguiam, os que sempre perseguiam os escolhidos, foram os que ficaram em uma era que já tinha passado. E o mensageiro já tinha terminado o seu trabalho. Sempre, os perseguidores têm sido os que ficaram como antiquados, ficaram em uma era já passada, ou em uma era ou dispensação que já terminou, e ficam dizendo: nós temos como mensageiro a fulano de tal. Vem, o que está acontecendo agora? Fechou a dispensação da graça? E muitos estão dizendo, como aconteceu no tempo do irmão Branham. O sétimo anjo mensageiro se foi, e muitos dizem: o nosso mensageiro é William Marion Branham. Esse foi aquele no qual Deus estava trazendo as boas novas, tudo que correspondia a que a Maria espiritual recebesse essa fé de que nela e por meio dela estaria dando a luz a esse filho prometido. Então vejam, muitos ficaram e disseram: não, o nosso mensageiro é William Souto Santiago, e ficam nessa dispensação que foi fechada. Mas tinha uma promessa de um sobe aqui, e muitos deles dizem: não, nós estamos na era da pedra angular, nós estamos na dispensação do reino. Pois para estar na dispensação do reino e era da pedra angular, requer entrar pela porta, pelo cumprimento da segunda vinda do Senhor. Tão simples assim. E como não acreditam, não creem no cumprimento da segunda vinda de Cristo, nesse jovem carpinteiro, então não estão nesta nova era e essa nova dispensação. Assim aconteceu há 2000 anos atrás, e a história repete novamente. Agora vejam, continua dizendo, mas esse foi o mensageiro desta era, onde eles ficaram, mas já terminou seu ministério, e essa era já ficou para trás, e essas pessoas então ficam criando problema e confusão aos que seguem adiante no programa de Deus, a uma nova era, uma nova dispensação, com um novo mensageiro que traz as boas novas para chamar e recolher os escolhidos dessa nova era ou nova dispensação. Que esse mensageiro começa com a mensagem que lhe é dado para esse tempo. Cada mensageiro trouxe a mensagem, trouxe tudo que correspondia a essa era, e quando Deus terminou com esse mensageiro, ele se vai. Por isso, Deus o leva. Quando ele disse: eu fui enviado da presença de Deus para trazer essas boas novas, vejam, ali ele estava cumprindo um trabalho. Trouxe as boas novas e foi, e disse: quanto mais rápido eu as dei, mais rápido eu posso ir. E deu as boas novas e se foi. Agora, como vão pôr a ele, como de que ele deixou o trabalho incompleto e se foi? E para acúmulo diz que ele está trabalhando lá na sexta dimensão. Lá na sexta dimensão não trabalha. Para lá vai para descansar, porque os santos não morrem, mas estão descansando, dormem dos seus trabalhos aqui nesse planeta Terra. Que vamos ver também se encontraremos essa partezinha ali, que nos fala disto, e retornaremos novamente a essa mensagem que estamos lendo. Vamos ver aqui, nessa mensagem, a importância de conhecer as promessas de Deus para o nosso tempo, pregado 12 de novembro de 2014 em Assunção, Paraguai. Nos diz assim: tem muitas pessoas, corrijo, tem muitas promessas, mas a que nós gostamos mais é a da transformação. Por que a da transformação? Porque os que serão transformados estarão vivos, serão transformados sem ver morte. Mas se tiver que ir, então, vai gostar ou da ressurreição dos mortos em Cristo, porque será ressuscitado em um corpo imortal, incorruptível e glorificado. Não tem problema se tiver que ir. O que acontece é que, se for, então até aí chegou o trabalho na obra do Senhor e, consequentemente, a recompensa não cobre o tempo que você esteja no paraíso. Viram? A recompensa cobre o tempo que você viveu na terra e trabalhou na obra do Senhor.
Na mensagem identificados por sua obra, ele nos falou também, e foi pregado 8 de julho de 1984, nos disse assim: o primeiro mensageiro já saiu de férias, foi para o paraíso, onde está descansando lá. E já faz quase 2000 anos de férias, mas conforme as notícias que nos chegaram de lá, eles querem voltar para cá, porque já estão com muito tempo de férias lá, e não trabalham, nem dormem, nem comem, nem se cansam. E parece que eles querem estar aqui novamente, para estar aqui nos trabalhos, nos quais nós estamos também. Quantos querem férias? Realmente, vocês entenderam plenamente as palavras que foram faladas nessa manhã. Recordem que quando você vai para lá, como ele nos falava, que lá nos coloca para falar às pessoas. E se for um ministro, mais ainda. E se for um profeta, mais ainda. Como colocaram o irmão Branham num lugar alto, e ele disse: por que me colocam aqui nesse lugar alto? Eles disseram: porque lá na terra você foi um líder. Vem. E ali também está dando a eles tudo que eles trouxeram aqui. Eles falam ali, podem falar e tem essas conversas, essas práticas lá. E vejam, estiveram falando com o irmão Branham ali quando ele ia, ou nas ocasiões que ele ia, então se via que falava com eles. Mas lá não trabalha como aqui, que a gente levanta cedo e vai ao trabalho e também enfrenta o trânsito nos automóveis para ir para o trabalho, pega o trânsito, depois no almoço tem que almoçar, tudo isso. Vê, esses afãs não tem lá. Agora nosso irmão ele continua dizendo: quantos querem continuar trabalhando na obra de Deus para esse tempo? Pois o que tem é mais trabalho para todos nós, começando por mim. Assim que as férias ainda não me deram as férias e eu não poderia ir. Por aí, por esse tempo, ele dizia: eu perguntei ao Senhor se não tem mais nada, ou seja, se tem alguém mais. E ali tem que encontrar exatamente como ele disse ali. Porque vocês vejam que ali Deus não tinha mostrado, não tinha revelado esse mistério do sétimo selo abertamente. Mas ele entendeu, nesse momento, compreendeu que estava em uma parte que Deus não estava mostrando essa outra parte, essa outra etapa, que seria em uma nova era e uma nova dispensação. Tudo que ele nos falou estava mostrando que seria essa nova dispensação. Até aquele momento não tinha dado ainda um sinal verde, um visto. Mas em 2017 ele disse que já tinha chegado o tempo para ir-me e eu pedi mais tempo. Então vejam que já era o tempo. Lhe foi dito que o tempo já se cumpriu e ali tinham aprovado essa parte, mas vejam, ele pediu mais tempo para que assim a vinda do anjo forte com o título de propriedade clamando, como quando o leão ruge e 7 trovões emitindo suas vozes, e dando esse título de propriedade a esse homem que clama que o tempo não é mais. Vejam, se isso não tivesse acontecido, então a noiva teria que passar pela grande tribulação. Mas vejam como Deus tinha tudo guardado em segredo para que o inimigo não estrovasse e não interrompesse o programa do cumprimento do sétimo selo. E depois pede mais tempo, e vocês vejam como ali o Espírito Santo estava falando a nós através desse novo instrumento, dizendo que o tempo não seria mais, que a dispensação da graça tinha chegado a seu final e que estava começando uma nova dispensação. Esse profeta mensageiro dispensacional é o profeta da dispensação do reino, o qual disse que o tempo não seria mais. O tempo para conseguir misericórdia no trono no céu, esse tempo já tinha terminado, porque esse assento de misericórdia tinha mudado para assento de juízo. E onde ele estivesse nesse planeta Terra, manifestando como leão da tribo de Judá, aí nesse novo propiciatório, ele estaria trazendo misericórdia aos escolhidos de Deus, e unicamente aonde eles poderiam encontrar misericórdia. Agora vocês vejam que tudo isso é por revelação.
Uma pessoa não pode, por sua própria conta, tratar de que Deus lhe mostre a revelação e o cumprimento do sétimo selo, a menos que seja pelo Espírito Santo lhe abrindo as Escrituras por meio de um profeta. Não tem outra forma. Agora, vejam que já lhe foi dado a aprovação para ir e ele se foi. Agora vamos continuar aqui na mensagem que estávamos lendo no início, intitulado. Vamos ver o tema aqui para refrescar um pouquinho a memória, o da espada na boca, onde paramos ali. Onde diz, já o encontro, bem rapidinho. Aqui está. Aqui está, vemos através da palavra de Deus que no livro do Apocalipse, no capítulo 15, tem um grupo grande de pessoas, uma multidão que ninguém pode contar, as quais também receberão o benefício do ministério do Senhor em sua vinda. Nos diz o Apocalipse capítulo 15, do versículo 1 em diante, vi no céu outro sinal grande e admirável, 7 anjos que tinham 7 últimas pragas, porque nelas se consumavam a ira de Deus. Também vi como um grande mar de vidro misturado com fogo, e os que tinham alcançado a vitória sobre a besta e sua imagem, sua marca e o número do seu nome, em pé sobre o mar de vidro, com as harpas de Deus. E cantavam o cântico de Moisés, servo de Deus, e o cântico do Cordeiro, dizendo: grande e maravilhosas são tuas obras, Senhor Deus Todo-Poderoso. Justos e verdadeiros são os teus caminhos, ó Rei dos Santos. Irmão, ele diz, aqui podemos ver que esse grupo de pessoas que ninguém podia contar, porque era uma multidão que ninguém podia contar, cantavam o cântico de Moisés, servo de Deus, e o cântico do Cordeiro, e reconheceram o Senhor como Rei dos Santos, porque os seus santos já o havia coroado, já o tinha coroado como Rei deles. Agora vejam. Agora isso foi o que nos disse na página 134 do livro Os Selos, e vocês observam, quando esse Espírito Santo que temos chegue a se encarnar, o qual está em nosso meio agora mesmo na forma de Espírito Santo, quando ele se encarnar na pessoa de Jesus Cristo, então nós lhe coroaremos como Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. E aqui, nesse momento que lemos, os santos já lhe coroaram como Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Continua dizendo, portanto, ele era Rei dos Reis. E essa multidão que ninguém podia contar, assim como os santos do Senhor o reconheceram como Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, e lhe coroaram, esses também lhe reconhecem como Rei dos Santos. Então, eles têm o cântico, têm a mensagem de Moisés e têm a mensagem do Senhor para esse tempo. Agora vejam nessa mensagem, vamos ver algo aqui muito importante, onde, aqui nesse lugar onde ele nos diz, no que estávamos lendo, o qual é no Monte de Sião, dessa mensagem onde paramos ali. Diz assim, que fuimos ao livro de
E fomos no livro dos selos para ver o da espada, mas veja, continuo dizendo aqui nessa mensagem, esse é o único porta-voz e portador desta nova mensagem, e é o único que pode trazer uma nova era ou dispensação. Fora dessa pessoa, fora desse mensageiro, nenhuma outra pessoa está ordenada para trazer uma nova mensagem e para estabelecer uma nova era ou nova dispensação. As demais pessoas que queiram pregar a nova mensagem, que corresponde a uma nova dispensação ou nova era, têm que receber do mensageiro que Deus envia para realizar esse trabalho. Todo aquele que tratar de fazer de outra forma será encontrado contra o programa divino. E vai se encontrar em uma era que já passou ou em uma dispensação que já passou. Perseguindo o mensageiro que trouxe a mensagem nova e que estabelece a nova dispensação ou nova era. Assim que sempre acontece nas perseguições, são os que ficam atrás, que são influenciados por um ou mais líderes religiosos que não gostam da forma do novo mensageiro e da nova mensagem. Ou seja, líderes religiosos, ministros, homens, mulheres, todos, qualquer pessoa que influencie, ou seja, que venha a ser de influência para as demais pessoas. Assim que sempre acontece com as perseguições. São os que ficam atrás, que são influenciados por um ou mais líderes religiosos, que não lhes agrada a forma do novo mensageiro e da nova mensagem. Então eles começam a procurar falhas e dizer, não é esse o novo mensageiro, esse não é o novo mensageiro e nem é a nova mensagem. Então eles tentam evitar de que as pessoas saiam da era que já passou. E então começa a dizer às pessoas, o mensageiro não é esse que apareceu, é o outro. Então vejam, o mesmo que está acontecendo agora, quando Deus está cumprindo o que Ele prometeu, vejam, se puseram a combater, a atacar o que foi profetizado, o que foi falado. E quando Deus vem realizar isso que foi falado, que aconteceria no fim do tempo, então fala, não, isso não pode ser. Tão simples assim? Isso não pode ser. Mas vejam, Deus escondeu o mistério da primeira vinda do Senhor, Ele escondeu em um jovem carpinteiro de Nazaré. Ninguém ia imaginar que o cumprimento da primeira vinda do Senhor, Deus a ia realizar, cumprir em um jovem carpinteiro. E ele disse, e o que seria se em sua segunda vinda ele cumprir igual? Creriam? Vejam, se não estão crendo agora, se tivessem vivido no tempo de Jesus, também não teriam crido. Mesmo que falam e digam que sim, teriam crido em Jesus. A atitude que você tomar agora, a atitude que você está assumindo agora, é a mesma que você teria assumido no tempo que Deus tivesse manifestado. Se tivesse estado no tempo de Moisés, estaria na fila de Datã, Corá e Abirão. Tão simples assim. Todo aquele que tratar de fazer de outra forma será encontrado contra o programa divino e vai se encontrar em uma era que já passou ou em uma nova dispensação que já passou, perseguindo o mensageiro que traz a nova mensagem e estabelece a nova dispensação ou nova era. Assim que sempre acontece nas perseguições. São os que ficam para trás, que são influenciados por um ou mais líderes religiosos que não gostam da forma do novo mensageiro e da nova mensagem. Então eles começam a procurar falhas e dizer, não, esse não é o novo mensageiro e não é essa a nova mensagem. E eles tratam de evitar que as pessoas saiam da era que passou e começam a dizer a eles, o mensageiro não é esse aí que apareceu, é esse outro. E mostram aquele que já tinha terminado o ministério e a mensagem que já tinha terminado. Então vejam, o que está mostrando agora, dizendo, não, o nosso mensageiro é esse, William Souto Santiago é o nosso mensageiro e não pode ter mais nenhum outro. Não tem mais nenhum outro.
Tudo está sendo cumprido conforme o programa divino. Porque assim foi na primeira vinda do Senhor. Lá não falaram? Nós temos a Moisés. Veja, aqui podem falar, nós temos o nosso irmão William Souto Santiago. Todos temos a mensagem dele, todos temos a mensagem do nosso irmão Branham, todos temos as mensagens dos profetas. Mas temos hoje o cumprimento do que eles falaram. Tudo que eles falaram, o cumprimento, nós temos hoje. Então, que bem-aventurança os escolhidos de Deus nesse tempo final tem. Tem tudo. Tem o tudo em todos. Porque Ele é o que está no meio da sua igreja, portanto, tem tudo. E eles tratam de evitar que o povo saia da era que já passou e comece a falar. O mensageiro não é esse que apareceu, é esse outro. E o que mostram é o que já tinha terminado o ministério. E essa mensagem já tinha terminado. E essa mensagem somente pode ser usada corretamente pelo novo mensageiro para mostrar ao povo as coisas que esse mensageiro que passou tinha falado da nova era ou dispensação que estava para vir. O único que pode pegar a mensagem de toda a Bíblia e dos profetas e do seu precursor e do arcanjo Gabriel, a mensagem das boas novas, é esse mensageiro dispensacional, o mensageiro da dispensação do reino. Toda pessoa que se levantar para estar fazendo estudos bíblicos e falando, e mais ainda, aqueles que colocam o silvo aprazível também, se meterem em um tremendo problema, porque vejam, o único que estava ordenado e o único que, em uma ocasião, quando baixaram o silvo aprazível, onde eu estava apresentando o irmão William, e ele mandou falar assim, que não baixe o silvo aprazível enquanto você estiver falando. Essa voz do silvo aprazível estava identificando esse mensageiro que, em um determinado momento, ia fazer a mudança dessa dispensação. Já estava fazendo esse entrelace dispensacional na frente de todo o povo. Deus estava cumprindo uma promessa muito, mas muito grande. E ele dizia, quando você estiver falando, que coloque o silvo e não tire. Melhor, quando você for falar, que baixe um pouquinho, quando você calar, levanta o volume. E toda vez que você pare, eles devem fazer assim. Vejam, mas Deus cumpre de uma forma tão simples que estava nos falando de como Deus estaria realizando e cumprindo essa promessa. Porque se Deus tivesse se posto a falar, através do reverendo William Branham, o que ele viu e ouviu no cumprimento da visão da carpa na terceira etapa, quantos imitadores teriam feito o mesmo? E mesmo assim vocês vejam que tem pessoas que colocam o silvo para falar e estudo e tudo isso. Imitadores, e aqueles que seguem eles são mais imitadores ainda. A pessoa nesse tempo final, a gente nesse tempo final tem que ter muito, porém que muito cuidado. Porque então é que cai nessa posição de imitador. E como tem escritura que tem que cumprir, então tome cuidado para não preencher os requisitos desses imitadores, dos Ananias e Safira, dos Judas, vem? A gente tem que se cuidar de tudo isso e não preencher esses requisitos. E muitos já estão preenchendo esses requisitos em todas essas fases. Toda vez que eu volto, eu leio uma ou duas frases antes para ir entrelaçando. E o que mostram é o que tinha terminado o ministério. E essa mensagem já tinha terminado. E essa mensagem somente pode ser usada corretamente pelo novo mensageiro para mostrar ao povo as coisas que esse mensageiro passado tinha falado da nova era ou dispensação que estava por vir. É o único que pode tomar essa mensagem e dar ao povo na forma correta para uma nova dispensação. Não para levar a uma dispensação ou era que já passou, mas para mostrar que o mensageiro anterior dele tinha falado desta nova mensagem que viria, deste novo mensageiro e das pessoas que receberiam essa mensagem nova e entrariam a uma nova era ou uma nova dispensação
dispensação. Não é que o que o mensageiro passado falou não sirva, mas tem que ser tomado da forma correta quando é usado em outra era ou dispensação. Então, toma o que foi falado para uma nova era ou nova dispensação e com isso mostra que era uma promessa divina que está acontecendo para as pessoas que estão vivendo em uma mudança de era ou dispensação. O único que pode pegar a mensagem do reverendo William Branham e da Bíblia, e a mensagem do reverendo William Branham, e a mensagem que o arcanjo Gabriel nos trouxe, nosso amado irmão William Soto Santiago, é esse profeta dispensacional no qual Deus está cumprindo sua vinda. Tão simples assim. Veja, continua falando onde nós paramos. Na mensagem, vamos ver aqui. Ou da espada na boca. Vamos continuar aqui. Estamos lendo lá e aqui. Vamos continuar aqui. Está o ministério do primeiro Moisés, ou o ministério de Moisés pela primeira vez, mas também está o ministério de Moisés pela segunda vez, conforme o Apocalipse capítulo 11. E eles terão um cântico, a mensagem do segundo Moisés, do ministério de Moisés, operando pela segunda vez, porque com esse ministério é que Deus trabalha para os 144 mil também, para os 144 mil hebreus. O ministério de Moisés e o ministério de Elias é o ministério de Moisés, é o ministério de Elias, é o ministério do Senhor, é o ministério do Messias, é o ministério do Senhor na sua vinda, conforme a ordem de sua vinda, operando em um ser humano, operando em um dos filhos de Deus que viverá sobre essa terra, que terá sido predestinado para esse propósito. Ele não será o Senhor, ele não será Elias, ele não será Moisés, mas nele estarão esses ministérios sendo operados pelo bem, para o benefício dos escolhidos desde o leste ao oeste, do oeste ao leste e do leste ao oeste. Portanto, todos os santos do Senhor, quando reconhecem e veem a vinda do Senhor, e o reconhecem como Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, e o coroa como Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, eles não estão fazendo isso com o instrumento que Deus tem, mas eles estão fazendo isso com o Senhor, que é Espírito, ao qual eles o reconhecerão manifestado em um corpo de carne humana. Quem eles coroam é o Senhor, que é Espírito, mas que para ser coroado tem que tomar um corpo humano, porque um espírito não pode ser coroado. Para o Senhor ser coroado como Rei dos Reis e Senhor dos Senhores pelos seus santos, então, em sua vinda, ele tem que se encarnar em um dos escolhidos, em um dos filhos de Deus, dos que estejam vivendo nessa terra, que é assinalado pela palavra de Deus como profeta, como o último dos profetas, como o Benjamim dos profetas. E por meio da sua manifestação em carne humana, o Senhor estará cumprindo sua segunda vinda, e estará se manifestando e trazendo em sua boca a espada aguda de dois gumes, a palavra de Deus para o tempo da vinda do Senhor, a mensagem do Evangelho do Reino de Deus, a mensagem da terceira dispensação. Isso é o que foi prometido na palavra de Deus, e isso é o que Deus estará fazendo nesse tempo final, e isso é o que os filhos de Deus estarão vendo Deus fazer, e eles se alegrarão quando virem a Deus fazendo essas coisas que Ele prometeu fazer nesse tempo final. Que Deus abra os olhos de todos os seus filhos nesse tempo final, para estarem na expectativa, olhando e vigiando, para virem o Senhor em sua vinda com uma espada aguda de dois gumes em sua boca, para que todos possam ver a espada do rei na boca do rei. Que Deus siga nos abençoando. E o nosso tema desta ocasião, nesse tempo final, que Ele permita todos os seus filhos, lhes permita ver o da espada de dois gumes na boca. Agora, também nessa mensagem aqui, é intitulado Deus prolonga sua ira, pregado 9 de junho de 2012, em Cayey, Porto Rico, diz assim: em alguma ocasião, lhes falarei mais claro desses problemas de saúde.
que entrou na raça humana lá no tempo de Adão e Eva, e de onde esses problemas vieram, e como entraram na raça humana, e como a morte entrou na raça humana. Veremos isso com mais detalhes. Hoje estamos aqui em um estudo bíblico, e amanhã também, porque nos domingos são um estudo bíblico na escola dominical, em todas as igrejas que creem em Cristo, e não importa a denominação, não importa o grupo. Agora vejam, esse era o trabalho do Espírito Santo, vejam, o qual em São Mateus nos fala desse trabalho de recolher todo tipo de peixes. E estava a promessa de que no fim do tempo Deus enviaria os anjos ceifeiros, os anjos colhedores, para fazerem essa separação, essa segregação entre o certo e o errado. Diz no Evangelho segundo São Mateus, no capítulo 13, verso 47, no versículo 47, igualmente o reino dos céus é semelhante a uma rede lançada ao mar e que apanha toda a qualidade de peixes. E estando cheia, a puxa para a praia e assentando-se, onde estaria assentado? Onde se assentariam esses ministérios? Vejam, nesse instrumento. Porque isso foi o que Tiago e João quiseram. Falaram para a mãe deles que pedisse isso a Jesus. E Jesus disse, isso não me compete dar, mas é para aqueles que já estão predestinados por Deus. Ou seja, que esse trabalho, que esses ministérios estariam realizando, que estaria se repetindo o ministério de Moisés, de Elias e de Jesus, já estava destinado antes da fundação do mundo para esse instrumento, esse véu de carne. Igualmente, o reino dos céus é semelhante a uma rede lançada ao mar e apanha todo tipo de peixes, e estando cheia, a puxa para a praia, e assentando-se, apanha para os cestos bons e os ruins, porém lançam fora. Aí onde fala os ruins lançam fora, tem uma mensagem que o irmão Branham disse, na mensagem, o Deus desta era perversa, disse, na página 19, embaixo, para 20. Agora, quando a luz brilha, eles esparramam. Se foram de entre nós, porque não eram dos nossos. A Bíblia diz, eles não podem viver na luz do mundo, porque o Deus do céu enviou sua luz nesses últimos dias para que ele pudesse iluminar o caminho para seus filhos. Vejam o que nos falou aí. Não estão conosco porque não era dos nossos e tiveram que ir embora. O que fala aqui? Os maus, os ruins, jogam fora, porque não eram desses peixes, dos quais o irmão Branham jogou o anzol para pescar esses peixes. Vamos ver aqui na página do livro de citas. Página 11 ou página 12, parágrafo 97. Página 12, parágrafo 97. Aí você pode ler tudo isso, que é o que nos fala dessas etapas as quais o reverendo William Branham estava. E vejam, primeiro ele tinha sido colocado em um lugar onde estava sendo realizada uma atividade. Vejam, tudo isso está acontecendo nas eras. E depois, mais adiante, o leva a um lago. Mais adiante, o leva a um lugar que ele se viu tentando colocar um cardaço de sapato no buraquinho
Um sapatinho de criança, vejam. E esses são pentecostais, vem? Vai subindo de etapa em etapa. Tudo isso já foi mostrado, representado e cumprido no tempo do irmão Branham e todo esse tempo. Mas vocês vejam que depois foi colocado mais acima e foi mostrado também, representado e cumprido no tempo do nosso irmão William. Porque o único que está realizando essa pesca milagrosa é um instrumento que Deus tem vivo nesse tempo final, onde o irmão Branham... Vamos terminar primeiro aqui essa cita de São Mateus capítulo 13, para não perder a linha aí. Versículo 50, versículo 49. Assim será a consumação dos séculos, virão os anjos e separarão os maus dentre os justos e lançá-los-ão na fornalha de fogo. Ali haverá pranto e ranger de dentes. Disse-lhe Jesus: entendeste todas estas coisas? Disseram-lhe eles: sim, Senhor. Agora vocês vejam nesta mensagem, a semente da serpente, na página 47, ali o reverendo William Branham nos disse, nesta mensagem, um parágrafozinho no final diz: somente tenho que pregar a palavra, jogo a rede e a puxo, e dentro tem sapos, areia do mar, serpente e alguns peixes também. Isso depende de Deus decidir isso. Eu somente puxo a rede, eu somente prego a palavra e a puxo para fora e digo: Senhor, aqui estão todos em volta do altar. Tu conheces os teus, tu os tens conhecido desde a fundação. Eu não sei quem é quem. Tu sabes, tu sim. Ele não sabia e nenhum dos mensageiros sabia, por isso, se deixasse, vejam, nesse mesmo capítulo 13, vamos ver aqui, versículo 24 do Evangelho segundo São Mateus. Propôs-lhes outra parábola, dizendo: o reino dos céus é semelhante a um homem que semeou boa semente no seu campo. Mas, dormindo os homens, veio o seu inimigo e semeou o joio no meio do trigo e retirou-se. E quando a erva cresceu e frutificou, apareceu também o joio. E os servos do pai de família, indo ter com ele, lhes disseram, ou seja, os mensageiros de cada era, disseram-lhe: Senhor, não semeaste tu no teu campo boa semente? Por que tem então joio? E ele lhes disse: um inimigo é quem fez isso. E os servos lhe disseram: queres, pois, que vamos e arrancá-lo? Porém ele lhes disse: não, para que ao colher o joio não arranqueis também com ele o trigo. Nenhum mensageiro das eras conhecia quem era trigo e quem era joio. O trabalho deles era recolher, jogar a rede e puxar a rede. Ele disse: eu jogo a rede e puxo. No tempo do irmão William aconteceu o mesmo, jogou a rede e puxava. E puxou. Então vocês vejam todas essas coisinhas que aconteceu, o primeiro puxão, o segundo puxão, e os peixes aproximando. Olhando tudo isso, foram etapas que foram realizadas em seu ministério, que foi o trabalho que foi realizado em diferentes esferas da humanidade. E tudo isso correspondia à etapa onde Deus ia realizar essa separação e essa colheita dos peixes grandes. Por isso, no fim do tempo, alguns vão dizer: mas eu fiz isso e fiz aquilo, eu trabalhei aqui, eu trabalhei nesta organização, eu trabalhei nessa outra, eu fui diretor ou diretora, ou isso ou aquilo, eu fiz tantas coisas. Até amanheci, eu contribuí mais do que todo mundo. Apartar de mim, praticantes de iniquidade. Então, não são reconhecidos como instrumentos escolhidos de Deus, que corresponde a essa era ou dispensação, porque
rejeitaram a misericórdia de Deus pela última vez, rejeitaram entrar por essa porta. Então, vejam, não são reconhecidos pelo mensageiro da dispensação do reino. Porque se uma pessoa não reconhece a alguém como o governador ou rei, então como quer estar no seu gabinete? Esse não vai estar no seu reino, pois todo aquele que não recebeu o Senhor em sua segunda vinda, no cumprimento do sétimo selo deste anjo que era diferente dos demais, não estarão na ceia das bodas do Cordeiro e nem no reino milenial. Os veremos novamente depois do milênio, se é que não cruzaram a linha. Então, se não cruzaram a linha, receberão vida eterna. Se não, serão destruídos em alma, espírito e corpo. Tão simples assim. Agora veja esse trabalho de lançar a rede. Quando eles disseram ao Senhor, os servos do pai da família disseram, Senhor, tu não semeaste boa semente no seu campo? Então de onde veio o joio? Ele disse, o inimigo fez isso. E eles disseram, o servo, queres que, pois que vamos arrancá-lo? Porém ele lhes disse, não. Para que ao colher o joio, não arranqueis também o trigo com ele. Deixai crescer ambos juntos até a ceifa. E por ocasião da ceifa, direi aos ceifeiros, colhei primeiro o joio, atai-o em molhos para o queimar, mas o trigo ajuntai-o no meu celeiro. Agora vejam como esse instrumento no qual Deus está operando os ministérios de Jesus, Moisés e Elias, tem esse trabalho. É a palavra que está realizando esse trabalho. E muitos saem para fora para não estar seguindo esse instrumento, o cumprimento da vinda do Senhor, porque não eram dos nossos. E a própria palavra é a que os descobre. Acende a luz, um pouquinho antes nessa mensagem que nós lemos. Acende a luz e verão baratas e grilo correndo. Vê, diz que saíram de nós porque não eram dos nossos. Agora, o irmão Branham diz aqui, somente tenho que pregar a palavra, lanço a rede e a puxo. E aí dentro tem sapos, aranha do mar, cobra e alguns peixes também. Isso depende de Deus decidir isso. Eu somente puxo a rede, eu só lanço a rede, prego a palavra e puxo para dentro e falo, Senhor, estão aqui, todos em volta do altar, tu conheces os teus. Vem? Tudo isso se cumpriu nessa página do parágrafo 97 do livro de Citas, onde no início, vejam, tudo isso que lhe foi mostrado ali, tudo isso estava cumprindo no tempo do irmão Branham e parte também no tempo do irmão William. Senhor, estão aqui, todos em volta do altar. Tu conheces os teus, tu os conheceste desde a fundação. Eu não sei quem é quem. Bem, mas os anjos ceifeiros sim sabem, sim, eles sabem quem é quem. Assim que isso depende de ti, Senhor. Isso é o melhor que eu posso fazer. Agora, eu peço com a rede em alguns lugares e obtenho outro grupo dentro. Isso é tudo que posso fazer. Ele escreve a rede e a pesca. Na outra escreve Mateus 13, 47 ao 50. Agora vocês vejam como Deus, nesse tempo final, está cumprindo tudo o que Ele prometeu. E Ele disse que seria de uma maneira tão simples que, se não vigiássemos, passaria e não perceberíamos. Ele estaria recebendo aqueles que o estavam esperando. Vejam na mensagem, verdadeiro discípulo permanece na palavra, pregado 19 de maio de 1999, em Escarcega Campestre, México, diz. Agora vocês vejam como em 1 de João, capítulo 2, versículo 27, nos diz, mas a unção que vós recebeste dele permanece em vós, e não tendes necessidade que ninguém os ensine, assim como a própria unção os ensina todas as coisas, e é verdadeira e não é mentira. Segundo ela os ensinou,
segundo ele ensinou, permanecei neles. Agora, filhinhos, permanecei nele, para que, quando se manifeste, tenhamos confiança, para que, em sua vinda, não afastemos deles envergonhado. Irmão, ele diz, para que, em sua segunda vinda, não distanciemos dele, para que, quando ele se manifestar em sua segunda vinda, não afastemos, mas que aproximemos a Ele e sejamos recebidos por Ele. Por isso ele disse, o que vem a mim, eu não jogo fora. E nesse tempo final, todos que se aproximaram ao cumprimento dessa visitação de Deus, a maior bênção, o cumprimento da segunda vinda do Senhor, foram recebidos por Ele. Ou seja, todos que se aproximaram ao cumprimento da sua segunda vinda. A visitação de Deus, a maior bênção. Vamos ficar em pé. E assim vamos deixar com esse tema, a visitação de Deus, a maior bênção, ao nosso precioso irmão e amigo, o doutor William Soto Santiago.